quando a gente se conheceu, tinham muitos conflitos em relação principalmente a essa questão da fé, né? Que eu não queria ir pra adoração, ela sempre ia. Que eu não queria ir pra missa. Eu sempre tinha uma resistência muito forte. Pro senhor ter ideia, eu fui uma vez a uma adoração no comecinho do namoro, eu, ela e a mãe dela. E aí quando o Santíssimo passou assim no meio do povo, né? Era um diácono na época que estava conduzindo, ele parou ao meu lado com o Santíssimo assim. Eu fiquei de braços cruzados olhando para o Ministério de Música. E aí todo mundo, cada um com sua devoção, sua forma de reagir ali, tocando e rezando, cantando. E eu assim, de braços cruzados, olhando para frente. E o negócio aqui, e Jesus Eucarístico aqui, né, ao meu lado. Aí veio uma senhorinha, ela estava sentada na ponta do banco, pegou minha mão e me fez tocar. Aí eu toquei na hora, quando eu entrei no carro, já entrei. Cadê o livre-arbítrio que vocês pregam? Aqui. Nunca mais eu volto aqui. Não me deram a liberdade nem de ficar na minha, não sei o quê. Então eu era essa pessoa. E aí os anos foram passando, a gente sempre nesse querer estar junto, mas isso ser um empecilho dentro do nosso relacionamento, porque Rafa, ela não negociava a fé dela. E eu, tipo, também tinha as minhas resistências. Mas depois da morte do meu pai, pouco a pouco, eu fui me abrindo, né? Porque quando meu pai morreu, eu perdi o meu chão, assim. Meu pai era uma base pra mim. Era onde eu encontrava o verdadeiro chão, assim, de fato. Que era meu amigo, era o cara que dizia, não, meu filho, vá lá, tente a música, eu tô segurando a onda aqui, enquanto eu puder, arrisque. Era um incentivador dos Me sonhos, incentivava, dos projetos. ele que me ensinou a tocar, a parte musical veio muito dele, então eu tinha essa relação muito forte com ele. Quando ele morreu, eu comecei a me perguntar por quê? Por que tem tanta gente aí que... Se a vida era só isso, e aí entrei, de fato, eu acho que a maturidade começou a entrar em mim aí, porque até então eu era um jovem ali que estava vivendo dia de cada vez, sem ter muita perspectiva, até a Rafa ela vai falar, né? Eu sou uma idosa de 89 anos. Ela me Eu perguntou com uma 17 vez, né? anos, com 17 anos uma vez, ainda lembro, na varanda lá de casa, Felipe, eu queria ter uma conversa séria com você. Felipe, o que foi? Tinha acabado de Quais surfar, são bem os de seus boa. planos para o futuro? Isso eu com 17 anos, Felipe com 25, 26. Não, falando sério, o que é que você pensa do futuro? Não, quero juntar dinheiro para viajar. E o quê? Tá massa. Pra viajar. Foi uma coisa assim. Quero Trocar minha moto, comprar outra prancha. Aí eu, Felipe, não, eu tô falando sério, assim, falando sério, o que é que tu planeja, assim, o que é nada? Ele, não, viajar e trocar minha moto. Meu Deus, tá ruim, realmente tá. Então tá eu era essa complicado. pessoa. E quando meu pai morreu, eu de fato entendi que a vida não era um mar de rosas. Porque Rafa, quando me conheceu, ela falou: tu parece que vive num mundo encantado, porque nada tá ruim pra tu, não sei o quê. Mas de fato, até ali, eu nunca tinha passado uma grande tribulação. Minha vida era muito tranquila. Meus pais sempre foram casados, sempre me deram valores inestimáveis que até hoje eu trago comigo. Mas quando ele morreu, eu perdi assim uma parte daquela segurança que tinha em mim. E aí eu comecei a me abrir, né? E comecei a perguntar, mas por que Deus? Aí foi quando eu comecei a questionar Deus. Até então eu não acreditava tanto, mas eu comecei a questioná-lo. Por quê? Por quê? Por quê? Porque meu pai... Sendo que eu, em determinado ponto, eu troquei o porquê pelo para quê. E aí foi a grande virada na minha cabeça, né? Porque eu comecei a enxergar os frutos da ausência do meu pai. Porque ele tinha deixado o suficiente para eu ser o que eu sou hoje. E a partir daquele momento era comigo. Era para que eu crescesse, para que eu buscasse levar a vida a sério. Então eu comecei a me relacionar de uma forma diferente com a vida. E Rafa sempre me trazendo para dentro da igreja. Então, quando eu perdi meu pai, ela, vamos para o encontro de jovens. Na época, ela tinha uma reunião do encontro de jovens que ela tinha feito. E eu sempre deixava ela ir embora. E comecei aí. Eu lembro que a minha primeira experiência real com Deus, assim, de senti-lo, foi uma reunião que teve na casa do AJC Neves, que era onde ela fez o AJC dela. E o círculo dela se reuniu, era próximo ao Dia dos Pais, e eu tava lá, do lado de Rafa, e chegou um momento que uma pessoa falou, vamos agora fechar os olhos e rezar pelos nossos pais, estamos próximo ao Dia dos Pais, e é importante que a gente traga ao coração o nosso pai. E eu baixei a cabeça e falei, não vou rezar não tenho pai. Tinha acabado de perder meu pai há alguns meses.
E aí foi quando eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez dentro de mim, dizendo, eu sou seu pai. Que lindo, cara. E aí, eu tava de olhos fechados, eu abri o olho, olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém perto de mim, todo mundo com o olho fechado. Aí foi quando ligou, assim, algo dentro de mim falando, eu acho que Deus existe. E aí eu comecei a ficar mais atento aos sinais de Deus na minha vida. Olá, eu sou o Padre Paul Ramos e você acabou de conferir um corte do nosso podcast Assim Seja. E para você ver o conteúdo completo, basta você acessar o nosso YouTube, podcast Assim Seja, e assim conferir o episódio, tá certo? Te espero lá. Deus abençoe.